Domar, seja bem-vindo. Vamos falar do massacre de Angico, que você tem dá para perceber quando você fala do massacre de Angico, os olhos brilham, né? Porque vamos dizer assim, um espetáculo, né? Que você colocou ali alma, né? E coração, tudo junto ali para a realização, né? E nós temos aí já no calendário de Serra Talhada, tudo no mês de julho, sempre o massacre de Angico, né? As pessoas vão lá para a estação, lotam e acompanham toda a temporada, né? E aí eu queria saber das novidades. Primeiro tem essa novidade da atriz, né? Que vai interpretar Maria Bonita, né? Vocês revelaram, é uma nova atriz, vai substituir a grande Roberta Aureliano, que contribuiu muito, né? Para o espetáculo, mas enfim, seja bem-vindo, meu querido, bom dia, prazer recebê-lo aqui na Rádio Cultura. Bom dia, Tony, bom dia aos ouvintes da Cultura. Eu quero aqui retribuir o abraço e o cheiro para Roberta. Para a Roberta Menezes, né? Eu sou seu fã, viu, Roberta? Eu acompanho todo o seu trabalho e eu tenho muito orgulho, assim, de estar dentro do seu leque de amizades, porque você é uma pessoa que sempre foi muito atenciosa conosco em vários momentos do percurso desse nosso trabalho com o Museu do Cangaço, com a nossa cultura, nas nossas conversas besta mesmo. E eu te adoro muito, viu? Um coisa cheirão boa. Roberto é gente fina demais. Maravilhosa, né? Domar, tá tudo caminhando conforme o seu cronograma, o cronograma da organização do evento, né, do espetáculo, que, como eu falei, já marca, né? As pessoas já aguardam o massacre de Angico, né? Então tem essa temporada 2024. Como é que está então o cronograma da... Ô, Tony, cada temporada, mesmo que não tivesse nada novo, se a gente pegasse o mesmo áudio, a mesma trilha, tudo mesmo, e fosse somente reapresentando, assim, é cheio de novidades, né? Porque um espetáculo de teatro, cada vez que você encena ou cada vez que você assiste, você descobre coisas novas, né? Então essa é a vantagem, é o essencial da arte. Quando você vê um quadro, um quadro pintado por um dos nossos artistas, né? Aloysio, por exemplo, né? Cada vez que você olhar aquele quadro, você descobre. Ele pode estar todos os dias na sua frente, na sua sala. Sempre vai ter algum detalhe que você só vai perceber. Exatamente. Né? E até de acordo com o seu estado de espírito, etc., né? É como a música, a poesia, né? A arte, ela tem esse poder, né? Pois bem, o Massacre de Angico 2024, ele chega com muitas novidades, viu, Tony? Ele chega com muitas novidades, porque desde o primeiro ano nós temos essa preocupação que nos foi vivenciada com Pimentel, que é o de agradar ao público, de encantar as pessoas. A gente precisa encantar as pessoas. Para isso, você deve estar encantado com o que você está fazendo. Então, a beleza da arte, a beleza do espetáculo, que venhamos e convenhamos, é um espetáculo muito belo, né? A plástica, a luz, a trilha, a interpretação do elenco. Exatamente. Ele é uma coisa encantadora, né? E esse ano nós estamos com um quê especial no espetáculo. Porque nós completamos o ano passado, apesar do ano passado estar completando 12 anos, mas foi a 10ª edição, por conta do período pandêmico. Né? Então, 2020, 2021, né? Exatamente. Então, a 10ª edição ocorreu ano passado. Esse ano é a 11ª, que nós estamos dizendo que vamos começar do zero. Só que trazendo toda a experiência, toda a expertise, toda a vivência, né? Então é como se a gente tivesse com um novo espetáculo. E com esse novo espetáculo, nós estamos vindo com uma nova atriz que vai fazer a Maria Bonita. A Roberta Aureliano já era uma combinação antiga que nós íamos completar
a 10ª edição. Então ela ficou 12 anos, mas eram somente 10 edições. Porque ela tem uma outra carreira artística, musical. Isso, ela é né? cantora, excelente cantora. Exatamente, inclusive. ela tem uma banda. Aquela banda Casuadinha é muito Casuadinha, bom. né? E ela está com um projeto muito grande que comprometia a agenda dela no período aqui em Serra Talhada. Porque o período não é apenas os 5 dias. Ela tem que vir 2, 3 vezes no decorrer do ano, de ensaios, ensaio de espetáculo, ensaio fotográfico, gravação de áudio e o ensaio geral nos dias que antecedem a temporada. Então era muito comprometedor para ela, porque também não era só aqui, ela ficava lá estudando, ensaiando. Então são coisas assim. É um comprometimento, né? Precisa de um compromisso, obra, né? Completa de compromisso, né? Isso, exatamente. Então nós já estava tudo certo. O ano passado já estava tudo certo, que seria a última temporada dela. E nós já estávamos de olho em Bruna. Porque Bruna, atriz de Triunfo, de formação acadêmica, né? Ela é triunfense, né? Porque a gente já estava de olho em Bruna, porque por muitos anos a gente já pensava em trazer Bruna para ser uma das cangaceiras. Só que nunca foi desocupada as vagas das cangaceiras, né? Mas todas as vezes que a gente dizia, vamos botar uma personagem nova para fazer assim, assim, assim. Eita, Bruna. Não, Bruna não vai poder nessa parte não, porque ela é um outro cartucho para uma cangaceira. Pela desenvoltura dela, pelo jeito dela, o biotipo que você precisa para cada personagem. Então aí quando apareceu, quando deu fé, pronto, tá a Bruna aí agora, Maria Bonita, linda em cena, uma performance teatral maravilhosa, canta, né? Também vai cantar. Inclusive vamos trazer novidades no cantar da Maria Bonita, né? E um outro personagem também que nós estamos trazendo, um outro ator novo, é João Diniz, que também é de Triunfo. Ele vai fazer o cangaceiro Luiz Pedro, que é de Triunfo, né? Então nós estamos pegando esses dois atores, um ator e uma atriz de Triunfo, e estamos também fazendo reforma no elenco aqui no elenco daqui de Serra Talhada, no Zé Saturnino, no Pedro de Cando, né? Estamos reformando aquela cena com Antônio Conselheiro, que vai ser interessante, assim, sabe, esse ano vai ter um carro de boi em cena. É pra se lascar, não? O cara botar É pra se lascar. Viu? Mas o diretor quer botar, então eu achei arretado. E eu achei arretado porque a gente precisa ter grandiosidade para o público. Sem dúvida. O público que vai ali assistir não é um espetáculo de graça, não. É um espetáculo que as leis de cultura estão bancando. Os fundos do estadual de cultura estão bancando. Né? Então ele precisa ser bem feito, é dinheiro público. As pessoas têm que consumir um espetáculo de qualidade, com muita responsabilidade. Até porque também tem um outro compromisso, não apenas com o público que está lá, mas com a própria cidade. Isso. Porque quando a cidade ganha a condição, a possibilidade de ter o maior espetáculo do gênero, o maior espetáculo ao ar livre dos sertões do Nordeste brasileiro, é muita responsabilidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A rede hoteleira, os restaurantes, o pessoal que vende artesanato, enfim, tudo que envolve a cadeia produtiva da cultura. Doma, vai ter alguma cena nova que será colocada? Nós temos lá a cena de Getúlio Vargas, né? Isso. Que inclusive você teve um. Ah, não, você participou do filme lá do Papa Amarelo, né? Mas tem o Feliciano, né? Que faz lá o Getúlio Vargas. Tem aquela cena do Antônio Conselheiro que entrou no ano passado. Exatamente. Né? Enfim, tem alguma coisa. A cena do bichinho lá apanhando, rapaz. Rapaz, do Pedro de Cando lá. E é interessante, ó, pra você ver. O Domar falou de uma percepção que muita gente não percebeu, que o nosso amigo aqui, Sebastião Costa, que também é ator, que participa do Massacre de Angico, ele faz 2 personagens e muita gente, as pessoas acham que é apenas um. Exatamente, Ele faz dois policiais, 2 personagens.
Faz o sargento Lucena, o sargento né? Lucena, E faz outro. E no final ele faz João Bezerra, Exatamente. que a volante que mata Lampião. Exatamente. Então é bem interessante. Só, né, percebendo a fundo e entendendo todo o desenrolar que você vai perceber que são dois personagens que ele faz. Enfim, então tem essa cena, né, que é bem emblemática, né, que tem lá, né, o camarada entrega a localização de Lampião, né? E depois acontece todo o desenrolar, enfim, então são cenas bem marcantes, mas como você sempre coloca, sempre tem uma novidade, por exemplo, esse carro de boi em cena, né? O ator, um novo ator que chega também agora, o João Diniz, então assim, são elementos interessantes, mas o que é que você pode passar de novidades em cena, né? Tem alguma nova cena que está sendo construída para essa edição? Primeiro, todas as cenas elas estão repaginadas, com texto, inclusive. Né? Nós fizemos uma repaginação de texto. Por exemplo, na cena de Getúlio Vargas, vou dar um exemplo aqui, que a gente tem trabalhado muito nisso daí. Na cena do Getúlio Vargas, nós trouxemos no texto, na marcação, nos diálogos, tudo, enfim, né? Nas cores do ambiente, novas informações para o público, para poder o público entender historicamente o contexto de estar sendo pautado, conversado a questão do cangaço lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era o Palácio do Governo Federal. Isso. Então, nós estamos trazendo essas informações de que está sendo conversado com os interventores de cada estado do Nordeste. Naquela fase, o país vivia sob uma ditadura, né? Isso, né? ditadura de Getúlio Vargas. Da Né? ditadura Vargas. Então, os governadores eram, na verdade, interventores. Então, ele está mantendo contato com cada interventor de que resolva essa questão do cangaço, porque Lampião está prejudicando as relações de imagem com a Europa. Então, a gente traz, assim, uma carga histórica e de interpretação muito boa para poder a gente conversar bacana com os espectadores, né? O cara precisa entender também, né? Até para emoção, né? Nós temos cenas mais românticas com o Lampião e a Maria Bonita, a partir da trilha, do diálogo, né? Maria Bonita vai cantar uma nova música também, né? Ela não vai deixar de cantar aquela Se Eu Soubesse, né? Mas nós estamos incrementando. Aquela que emociona todo mundo, né? Não é, rapaz, né? É arretada ela, né? É verdade. Mas assim, a ocupação do espaço cênico lá vai ser diferente. Tem as novidades que eu acho legal, que quando o diretor fala isso daí bem direitinho, né? Porque é uma parte que é do diretor, né? Eu escrevo, né? O texto é meu, mas o diretor é quem interpreta, do ponto de vista não de encenar, mas de entender o que eu quis escrever. Já pensou, bicho? Ele é quem faz. Isso é muito interessante. Como é que aquelas falas podem ser mostradas cenicamente, teatralmente? Doma, eu vou fazer uma pergunta, vou fazer logo o contexto dela, né, para poder fazer a pergunta. Essa é a 11ª edição, né? Você vem há 11 anos, o Massacre de Angico já tem, são 12 anos, né? Mas foram até agora 10 execuções, né? Exatamente. Por conta do período da pandemia. Você é um camarada muito inteligente, pesquisador do cangaço, né? Você tem livro publicado. Muita gente, você tem um museu que a fundação mantém, que tem um dos maiores acervos, se não for um dos maiores aqui do Nordeste, falando do cangaço, né? Maior do Brasil. É o maior do Brasil, né? Então muita gente vem de fora e a imagem de Lampião, né? Até para nossa própria cidade, quando falar de Lampião ainda é um tabu, né? Isso aí é imprescindível dizer isso. E a figura de Lampião porque eu vi uma certa vez o canal History, né? Colocou um teaserzinho de uma reportagem falando do aniversário de Lampião, né? Colocando e tal, e aí uma série de comentários, como é que as pessoas cultuam um homem desse e tal,
voltando àquele velho debate, que Lampião era bandido, que ele matava, que era um assassino e tal. E aí vem o massacre de Angico. E o Domar, no seu texto, traz um outro lado do Lampião, né? Um lado que você falou aí do romantismo, dessa relação dele complacente com a Maria Bonita e tudo mais. A ideia de mostrar esse outro lado do Lampião, ela realmente surtiu efeito no seu entendimento, Domar? Eu fiz esse contexto todo para justamente fazer esse questionamento para você, que você é um camarada inteligente, né? E você, através do espetáculo, você mostra uma outra característica do Lampião, que eu acho que poucas pessoas, a não ser quem estudou a fundo, né, e pesquisou, ele então acaba se revelando, né, para as pessoas, né? Nós temos ainda esse tabu, né? Ainda de falar do Lampião ainda provoca debates, né? Queria que você pudesse falar sobre isso. Tony, isso o que você falou aí é maravilhoso, isso é fato, tudo isso é verdade. Veja só, faz parte do nosso imaginário, que o cangaceiro, qualquer cangaceiro, mas vamos falar de Lampião mesmo, todos os dias tem um tiroteio, todos os dias tem uma facada, todos os dias tem um pega pra capar. Não era uma guerra civil? Era uma guerra permanente. Não era. Lampião passava de dias, meses, sem as pessoas nem saber onde ele estava. Essa grande confusão de onde saber que Lampião estava ou não estava e confundir também com Lampião, havia outros pequenos grupos de cangaceiros espalhados pelo Nordeste, que as pessoas, qualquer pessoa, quando via um cangaceiro, dizia é o bando de Lampião. Não era Lampião. Mas mesmo assim, mesmo esses outros cangaceiros, não era todo dia brigando, todo dia uma presepada, todo dia um teretetei. Não era. A vida do cangaço, ela tinha vários momentos de meses parado. Eu vou citar aqui um exemplo clássico para as pessoas, tá certo? A última vez que Lampião participou de um tiroteio, veja bem, a última vez que Lampião participou de um tiroteio foi em dezembro de 1937. E ele morreu em 38, né? 37. A última vez que Lampião foi visto, não era nem tiroteio, visto, foi em março de 38. E em seguida a morte dele no final de julho de 38. Então, o tempo em acampamentos, em fazendas de protetores, em coitos, era também longo. Nós temos muitos hiatos, muitos espaços, né, que você não sabe aonde Lampião estava no decorrer da cronologia da sua vida. Tem outros exemplos típicos assim. Quando Lampião conhece Maria Bonita, é um período, Tony, em que os grupos de cangaceiros não estavam com muitas ações. Não estavam. Olha, em 1930 é quando acontece a famosa Revolução de 30. Isso. As polícias estavam nos litorais, nas grandes cidades. Os sertões tinham muito pouca polícia. Então o Lampião não tinha nem com quem andar trocando bala, com quem está brigando, né? Lampião passou de 6 meses, 7 meses, escondido no raso da Catarina, lá na Bahia. Eu estou citando aqui esses exemplos de espaços de tempo para as pessoas terem uma ideia. No ano de 23 para o ano de 1920, do Natal, no período do Réveillon, né? Natal e Ano Novo. De 23 para 24, de 24 para 25, uma coisa assim, ninguém sabia nem onde Lampião estava. Né? E Lampião estava aqui na região. Eu estou dizendo assim, de briga, de tiroteio. Não era assim como as pessoas imaginam. Entendi. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, foi essas brechas da vida de Lampião. Esses espaços. Tiroteio, todo mundo já conta em filme, em livro, exatamente, em novela. As brigas, todo mundo. O pessoal antigo da época que repassava, né, para outras pessoas. Sempre alguém tem dizendo: olha, minha bisavó
né, teve um contato com o Lampião em um determinado momento, sempre tem alguém que Exatamente. tem uma perspectiva dessa de como a de gente contato. pega somente... Porque o que é que chama a atenção do público, Tony? O que é que faz as pessoas ir atrás de Lampião? São as brigas. Isso, exatamente. São as confusões. Ninguém está atrás os dias que o Lampião estava dormindo, não. O cara quer saber a hora que ele estava acordado, né? Então, essa Que história... estava confrontando a polícia, né? Que tava então, é tudo... o que chama a atenção. Então, o que é que eu trago no espetáculo? O que é que eu trago nesse texto e no espetáculo? Sem deixar de mensurar, até de mostrar essas partes de confrontos, né? Eu trago os pontos históricos. Isso. Você traz o Lampião marido de Maria Bonita. Exatamente. Né, de convivência familiar, que né? sente saudade da filha, né? Você não imagina nunca que Lampião... Todo mundo acha que Lampião era aquele cabra grosso, cascarrento, Exatamente, não tinha amor, né? por ninguém. Você acha que Lampião um dia não se encontrou com o padre Cícero em uma conversa demorada, eles sozinhos? Você acha que o Lampião nunca esteve o tempo todinho aqui em Serra Talhada, aqui em Vila Bela, escondido, sem aparecer publicamente, evidentemente, até para não causar nenhum mal-estar às autoridades, com o padre José Kerley. O padre José Kerley era um parceirão, amigo de Lampião, Lampião amigo dele. E Lampião passava dias na casa do padre José Kerley, aqui no entorno de Serra Talhada. Na época, na Fazenda Caxixola, que hoje é o bairro, na Fazenda Caxixola era um dos pontos de parada que Lampião passava dias. Lampião passava dias, semanas, meses em fazendas aqui em Triunfo, aqui vizinho da gente. Lá no Borges. Olha, tem uma pessoa até dizendo aqui, diz, olha, justamente a minha bisavó era uma das que dava a briga a Lampião no sítio Jurema, município de São José do Belmonte, por volta do ano 1924. Por aí. Período que Lampião andou muito naquelas paragens de São José do Belmonte. Tá correta a informação. Tá vendo aí? Então, assim, é bem interessante, eu fiz esse contexto e era para provocar mesmo o Domar a trazer esse resgate histórico, que é isso, ninguém tá dizendo aqui que Lampião era bonzinho, não. Ele matou, ele pintou o diabo a quatro, como diz o outro, ele não era boa bisca. Mas aí a gente traz o reflexo justamente do que o Domar escreve sobre ele e transforma lá na peça, né, no espetáculo Massacre de Angico, que é justamente o que ele está contando agora, que é os intervalos, né? Ele comia, bebia, vestia no banheiro igual todo mundo. Né? Lampião, ele era poeta. Olha, a pessoa que escreve aqueles versos que Lampião escreveu, mesmo... No museu tem tem esses versos, né? Tem, eu sei que você tem os recados que tinham... Os bilhetes, né? Tem lá no museu. Também agora, eu estou expondo agora um outro documento no museu que eu falo já, né? Mas no Lampião escrevia versos. Lampião tocava fole de 8 baixos. Lampião tocava violão. Então, a pessoa que tem tempo de estar tocando violão, fazendo versos, mesmo estando... Não trocava tiro todo dia, não, né? Ele tem que ter um momento de estar fazendo isso, né? Haja bala, pelo amor de Deus. Bala, até porque também, você agora lembrou, você falando haja bala, você agora lembrou de uma coisa importante. Lampião dizia, vocês só atirem na extrema necessidade, porque bala... Custa caro. Custa caro, né? E era isso mesmo. Não existia essa de tiroteio todos os dias. Tony, nós temos registros, né, de Lampião passando a semana toda em São Caetano de Betânia. E nos dias que ele estava lá, tinha um parque de diversão. Não tem São Caetano de Betânia, que pertence a Betânia, né? E nesses dias lá tem um parque de diversão. E Lampião alugou o parque de diversão todinho para ficar para os meninos brincando lá. Nessas parques de diversão. Eu estou te dizendo assim, de vários dias assim, né? Eu tenho uma correspondência do chefe de polícia daqui de Vila Bela, escrevendo para o secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E ele diz, é muito difícil combater Lampião
porque sempre em dias de missas, de novenas, Lampião está sendo padrinho de crianças, padrinho de casamentos, fazendo as festas, tocando em festas. Então, você precisa enxergar essas revelações para você não entender uma composição somente do Lampião que briga todos os dias. Ora, se Lampião teve filha e ele, por amor, ele e Maria Bonita, por amor à filha, tiveram que se desfazer da filha e entregar a um casal de vaqueiro, etc., né? São cenas de amor, são cenas que tocam a gente. Se Lampião compôs poesias para Maria Bonita, é porque em algum momento ele estava sentado lá roendo e escrevendo. Roendo. Não. O coração estava na sofrência, né? Estava numa sofrência danada. Então, Lampião teve saudades da família, saudade de Vila Bela. Ele declara isso nos seus versos. Tem uma poesia, Tony, a gente volta já de novo pro Massacre, porque tudo faz parte, viu? Isso faz. Né? Não, precisa conhecer, gente. Eu conheço pessoas que são da nossa cidade que não conhecem a história do Lampião. Que acho que nunca foram lá no museu para conhecer, ter uma visita guiada lá para poder entender. Então, acho que a gente está aguçando aqui o interesse das pessoas. Não quero que você ame Lampião, né? Como estudante de história, eu quero provocar que você conheça a história. Que acho que primeiro, antes da gente apontar qualquer coisa, né, é importante conhecer, é importante ter acesso a livros, né? Domar tem livros lá publicados, né? Tem outras literaturas aí bem profundas sobre o cangaço, e você conhecer esse movimento. Foi um movimento que fez parte do contexto histórico brasileiro. O movimento do cangaço é algo que está nos livros de história e que precisa ser estudado pelas pessoas. É simples assim. Até pra gente entender a nossa identidade Isso, cultural, exatamente. Né? É um movimento. Ô Tony, mas como eu ia falando, tem uma poesia de Lampião chamada O Adeus do Pajeú. O Adeus do Pajeú, que é em 1929, quando o Lampião abandona aqui o sertão do Pajeú em função da perseguição policial, tudo mais, né? Quando ele atravessa o Rio São Francisco e ele vai para Bahia e Sergipe. Ele, nesse percurso, ele escreveu uma poesia. Olha, é uma poesia de quem conhece milimetricamente a geografia daqui do sertão, e é uma declaração de amor que poucas pessoas da poesia moderna escreveram. É O Adeus de Lampião. É belíssimo, é um trabalho belíssimo. Eu estou, inclusive, com essa poesia no meu livro, Lampião e o Sertão do Pajeú, né? Aí eu te pergunto, qual era o grau de instrução de Lampião para poder entender de métrica, de metodologia para fazer uma poesia? Mas algo de data, né? Como a maioria desses Isso, a maioria da poesia, né? Mas assim, só para me responder agora também historicamente, Lampião estudou 2 meses com um professor chamado Vicente Neneu, porque na época não havia escolas como nós temos hoje, né? Era aqueles mestres que chegavam em uma fazenda e juntava era tipo missões, né? Exatamente. As missões que vinham. Era Vicente Neneu, deu aula a Lampião durante 2 meses, e Domingos Soriano, que ensinou durante 3 meses. Foram as 2 oportunidades que Lampião estudou. Que naquele tempo estudar nesse tipo de escola era o quê? Aprender a ler e escrever uma carta e fazer as 4 operações. Isso. Era basicamente isso daí, como se dizia popularmente. Mas somar, diminuir, multiplicar e dividir. Exatamente, né? Para não passar troco errado. Não era isso mesmo. E escrever uma carta que é para poder o cara dar notícia e ler a danada da carta, né? Exatamente. A comunicação era toda por carta. Exatamente. Mas assim, Tony, voltando aqui ao ponto do massacre de Angico, o espetáculo são várias cenas. O Antônio Conselheiro, a morte de Lampião, o confronto de Lampião com Zé Saturnino, o dia em que Lampião recebe a patente de capitão do exército para combater a coluna Prestes, a cena lá dele com o padre Cícero. Uma cena clássica que é do imaginário popular, que é quando Lampião fez
cangaceiro comeu quilo de sal porque reclamou que a comida estava minha bisavó insossa. me contou muito essa história. Essa é a história mais famosa do mundo. Eu cheguei à conclusão que o Lampião andava com uma carreta de sal, né? Ele era o dono da empresa do Rio Grande do da URN. Aí tem a cena de Getúlio Vargas, quando ele determina o fim do cangaço. Isso, o famigerado Lampião. Exatamente. O peso da justiça deve parar sobre a cabeça do famigerado Lampião. Tem a cena de tortura de Pero de Canda para denunciar o Lampião. Tem gente que fica com raiva de Sebastião por causa dessa cena, viu? Mas, rapaz, eu tenho uma raiva, vontade de dar um murro em Sebastião. O ator que tá lá, se laça, né, irmão? Aí tem as cenas de Angico, as diversas cenas de Angico, as mulheres conversando sobre a questão da vida feminina, da vida delas de mãe, de estarem ali longe dos filhos, né? Mas que estão naquela batalha. Os textos, os depoimentos de Lampião reafirmando o significado, o motivo de estar no cangaço. E, enfim, a morte dele, que é um momento assim muito, muito interessante, como é mostrado cenicamente. O massacre de Angico vai... Quantos dias aí pra gente fechar aqui a gente conversou tanto aqui que a gente esqueceu de dizer quais são os dias. Você não deixou falar. O homem tá falando desde 11h32, a gente já tá em meio-dia e 4 já. Mas deixa eu te dizer, o espetáculo é de quarta a domingo, de 24 a 28 de julho, às 8 horas da noite, na Estação do Forró. Entrada gratuita, de 24 a 28 de julho, na Estação do Forró. Não paga nada para estar presente, né? Toda a estrutura de arquibancada, de cadeiras. Lotado todos os dias. Nós vamos ter uma linda feira de artesanato que vai ser, está sendo organizado pela ONG Bem Viver, com as Marias e o Gaste, tá certo? Então nós vamos ter também violeiros repentistas. Quero mandar um abraço para os violeiros repentistas daqui de Serra Talhada, que vão estar antes do espetáculo. Vamos colocar alguns grupos musicais antes do espetáculo. Durante o dia de manhã, na parte da manhã, nós vamos ter mostra de curta-metragens e grupos de danças no Museu do Cangaço, e vai ter área de alimentação, vai ter cinema, vai ter um monte de coisa. Aí eu queria, Tony, mandar aqui um abração. Assim que eu cheguei, tu disse: cadê Cleonice? É porque Cleonice fez o negócio. Ele deu um suspiro. Ela não voltou até agora, é porque o problema foi maior do que eu imaginava. Aí ela tá. Eu quero mandar aqui um abraço para Cleonice e para toda a equipe dos Cabras de Lampião. Eu tô falando desse povo porque eu mandei o card para eles, dizendo que era para escutar. Porque depois eu quero que eles façam um relatório do que eu disse. Esse não mais, não sei não. Aí eu quero mandar aqui um abração para os Cabras de Lampião, para toda a equipe lá do Museu do Cangaço, para o grupo Gilvan Santos, os Pontos de Cultura Gilvan Santos, o Ponto de Cultura do Muzenza de Suco do Capoeira, para o grupo Zabelê, para os cangaceiros de Vila Bela, para o elenco de Serra Talhada, todo o elenco de Serra Talhada, todos os cangaceiros, todos os soldados, todos os figurantes do massacre de Angico. Quero mandar um abraço para todo mundo, que esse pessoal, eles fazem essa história acontecer, viu? Muito bem. Domar, obrigado, meu querido. A gente vai estar falando mais sobre isso na outra semana, né? A gente vai, na semana que vai anteceder o início do espetáculo, a gente vai estar recebendo aqui. Queria que você pudesse, para a gente trazer a Bruna, né? A nova atriz que vai estar interpretando Maria Bonita, para a gente bater um papo com ela, juntamente com o Karl Marx, que continua no papel de Lampião, né? Tem uma rede social aí no Instagram que sempre tá colocando uns teaserzinhos, né? Alguns pequenos vídeos para divulgar também o massacre nas redes sociais, né? O massacre de Angico. Então é isso. Obrigado, meu querido, e disponha sempre, viu? Eu agradeço, Tony, pela oportunidade de estar falando para Serra Talhada e para toda... Isso, 35 cidades só, viu? Então, rapaz, né? Se vier 10 pessoas de cada cidade, já é um monte de gente. Mas não se preocupe não, que lota direto. Mas agradecer aqui a todas as pessoas, ao público, convidar todos para irem para a estação. É importante
quando a cidade assume os seus eventos, quando a cidade está presente. Porque você só estimula o fazer cultural, o fazer artístico, quando tem o público. Sem o público não tem para quem mostrar, né? Exatamente. Então vamos ver, vamos curtir. É um espetáculo lindo. Muita gente de fora está vindo gente de Alagoas, de Sergipe, vindo gente de Natal. Eu estou falando, trazido por empresas de turismo. Isso. Do Recife, de Caruaru, daqui de Patos, da Paraíba. Então é muita gente. Eu estou falando assim dos que mantêm contato conosco. Dizendo que já. Exatamente. Tá certo para vir. Mas assim, o público mesmo que nós queremos é esse daqui de nossa Serra Talhada. Muito bem. Quero agradecer, Tony, a todos que fazem aqui a Rádio Cultura.